É lamentável e vergonhoso, mas os Estados Unidos acabam de sancionar o ministro Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky, que era uma lei que eles utilizavam contra ditaduras. Eu quero dizer aqui que hoje o Brasil inteiro é o ministro Alexandre de Moraes. O ataque ao ministro não é um ataque pessoal, é um ataque ao país, é um ataque à nossa soberania, à nossa democracia, ao poder judiciário independente. Que vergonha o que esse Trump está fazendo com os Estados Unidos. Isso não é mais uma democracia, é um projeto autoritário. E que vergonha essa família Bolsonaro, traidores da pátria. Eduardo Bolsonaro canalha, conspirando contra o Brasil, contra as instituições nacionais. Ministro Alexandre de Moraes, a nossa solidariedade. Hoje, todo o Brasil é o ministro Alexandre de Moraes nessa luta, na defesa das nossas instituições e da nossa democracia. A Procuradoria-Geral da República vai analisar se abre ou não inquérito sobre um vídeo gravado pela presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, para a TV Al Jazeera. Na gravação, ela diz que o ex-presidente Lula é um preso político e acusa a justiça brasileira. Me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento vai criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Juiz não é eleito. Juiz tem uma responsabilidade social que é de interpretar a lei, não é de fazer a lei. Nós precisamos fortemente e urgentemente construir uma campanha internacional. Uma campanha internacional com a articulação das forças de esquerda, das forças progressistas, das figuras democráticas no mundo todo, para denunciar a escalada antidemocrática no Brasil. Quem diria que 30 anos depois da Constituição que selou o fim da ditadura militar brasileira, nós teríamos crimes políticos e presos políticos. Mas é isso que nós temos hoje. E o mundo precisa saber disso. Essa crise democrática também se expressa num processo de judicialização da política. Quando juízes saem do seu papel de julgar e se comportam como chefes de partido, é difícil falar em democracia. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o retrato de quando o judiciário resolve fazer política. O que está acontecendo nesse momento no Brasil não é o risco de um privilégio ao ex-presidente. É exatamente o oposto. É ele ter negado as suas garantias constitucionais, o amplo direito de defesa. Um dos ministros da Suprema Corte Brasileira, o Barroso, recentemente numa declaração, porque os ministros da Suprema Corte Brasileira saem que nem matracas dando declaração política a todo momento, ele disse que muitas vezes o tribunal empurra a história. Nós devemos nos perguntar para onde o tribunal está empurrando a história brasileira. Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. O judiciário querendo tomar na sua mão os rumos da sociedade brasileira e os rumos da política, resolver o processo eleitoral no tapetão. Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Nós temos que mostrar para o mundo todo que hoje no Brasil a democracia está em farrapos. Que hoje no Brasil tem crime político, o Brasil tem preso político. Em 2018, seu colega de partido, Valdir Almoço, ele pediu o fechamento, atacou o Luiz Roberto Barroso e pediu o fechamento do STF. E agora, no terceiro mandato de Lula, ele conseguiu um cargo como secretário. Como fica o discurso de defesa da democracia, do PT, quando pessoas assim que defendem o fechamento de instituições democráticas têm um cargo importante no governo? Conheço bastante o Valdir Damus, não me lembro do Valdir ter pedido o fechamento do Supremo. O Valdir é da área do jurídico, pode ter criticado posições de ministros do STF, o que é normal numa democracia, mas pediu o fechamento não. Quem pediu o fechamento do Supremo foi o Bolsonaro, foram os bolsonaristas, foram os deputados, que são da extrema-direita, que não acreditam nas instituições. Nós acreditamos, disputamos o processo democrático e achamos que é muito importante o fortalecimento dessas instituições. Quem atenta contra as instituições é esse movimento bolsonarista. Basta ver o que eles fizeram no dia 8 de janeiro, invadindo a Praça dos Três Poderes, depredando o Supremo, depredando a Câmara, depredando o Palácio do Planalto. Nunca vocês viram por parte do PT ou de qualquer um do PT um ataque assim. Dos trabalhadores sem terra entraram em confronto com a Polícia Militar durante marcha em Brasília. Os protestos fazem parte da programação do 6º Congresso Nacional, realizado pelo movimento. O principal objetivo da manifestação era chegar ao Palácio do Planalto para entregar uma carta à presidente Dilma Rousseff. Os sem terra reclamam da estagnação da reforma agrária. Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. É um mal para a democracia, é um mal para o direito, é um mal para o Supremo, é um mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. A
Amigos do canal MCL, nossos caramelos têm te informado e te divertido nesses dias tão sombrios nesse canil chamado Brasil? Então, gaste um segundo e faça um comentário ou clique no joinha. Sua interação ajuda nosso canal a crescer. Um abraço, de todos os caramelos do MCL. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump, presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milley, eu não quero fazer pra vaga, eu não quero fazer, vamos ficar, eu não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós brasileiros não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro. A gente tem que cobrar a responsabilidade de quem está comandando o Brasil, que errou, muito provavelmente, quando chegar nas eleições do ano que vem, e o Lula perder as eleições, que tudo parece que está caminhando para isso. Claro, tem muita água para rolar daqui até lá, a gente vai lembrar desse vídeo e vai entender o motivo, né? O Lula reiteradamente se recusou a fazer essas pontes com o governo norte-americano. Eduardo Bolsonaro só conseguiu esse ambiente fértil ali, Neila, porque o governo brasileiro não fez nenhum esforço para conversar com o governo norte-americano. Se esses laços tivessem se estreitado desde o início do governo Lula, certamente não haveria tanto espaço assim para a família Bolsonaro atuar. Então a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem está comandando o Brasil, que errou ao não fazer laço. Quando o presidente Lula fala, eu não tenho nada para conversar com o Trump, eu não tenho nada para conversar com o Milley, que aqui é o nosso vizinho, e que tem feito um governo que está conseguindo ser melhor que o nosso na questão econômica, né? O Milley está fazendo as medidas necessárias para apertar o caixa lá. Como é que pode um presidente não querer falar com o presidente dos Estados Unidos? Então, quando o Lula diz aí, já deve ser uma fala mais antiga, ele taxou o mundo, já não dá mais para dizer que ele taxou o mundo, porque o mundo já está conversando, já está conseguindo reverter essas tarifas. Então, tem um erro do governo brasileiro de não dialogar com o governo norte-americano, de não ter aberto esse canal. Agora, esse canal para se abrir está muito mais difícil, porque deixou para abrir na última hora, e mesmo assim, o próprio presidente Lula não se envolveu para a abertura desse canal. Olha a China, maior inimigo comercial dos americanos. Nunca deu um pio sobre a eleição americana. Está negociando. Hoje mesmo, os Estados Unidos suspenderam restrições à exportação de produtos de tecnologia para a China e os dois países estão discutindo o possível encontro de Trump com Xi Jinping ainda neste ano. A Indonésia tinha tomado 32%, está fechando um acordo de 19%. O Japão derrubou as tarifas de 25% para 15%. A União Europeia de 30% para 15%. A Índia dá sinais de que está conseguindo contornar. Nenhum chefe de Estado fica por aí falando sobre os Estados Unidos aquilo que o presidente Lula fala. Ele se tornou o principal opositor mundial a Trump. E tudo indica que esse comportamento dificulta as conversas. Tanto que o Brasil não consegue ser atendido, quanto mais negociar. É absurdo imaginar que o governo da 10ª maior economia do mundo não consegue falar com a Casa Branca, quanto mais negociar. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Eu acho interessante aos espectadores ouvir quais são as explicações. Porque o Bolsonaro aqui entra
como uma coisa entre outras, tá? Então, está escrito assim, que a lei Magnitsky foi aplicada, né, por excesso judicial abusivo. De Moraes foi nomeado para o STF em 2017. Desde então, ele se tornou um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de amplas investigações do STF. De Moraes investigou, processou e suprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações. Por meio de suas ações como ministro do STF, De Moraes minou os direitos à liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em um caso notável, De Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação pelo exercício da liberdade de expressão. De Moraes mirou políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de redes sociais americanas e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas baseados nos Estados Unidos e cidadãos americanos não foram poupados do alcance extraterritorial de Moraes. Ele impôs detenções preventivas e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns dos quais baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretas a empresas de redes sociais americanas para bloquear ou remover centenas de contas, frequentemente de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo pessoas dos Estados Unidos. De Moraes congelou ativos e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de redes sociais e orientou a Polícia Federal do Brasil a realizar buscas nas casas de seus críticos, confiscar seus pertences e garantir suas detenções preventivas. De Moraes está sendo sancionado, de acordo com a Ordem Executiva 13818, por ser uma pessoa estrangeira responsável por, ou cúmplice em, ou que tenha se envolvido, direta ou indiretamente, em abusos graves de direitos humanos. Senhores, senhoras, boa parte do que está aqui, o ministro fez. Né? O que chama atenção, né, Mário, é a quantidade de vezes que eles citam jornalistas, né? Que a gente sabe, né, que quando há esse instituto, né, do jornalista, especialmente a liberdade de imprensa, a questão fica, né, mais dramática ali. Só um ponto que eu queria colocar. Você está diante de um jornalista, aliás, o primeiro jornalista que foi atingido pelo Alexandre de Moraes, certo? E que continua no inquérito das fake news por ter publicado na revista que fundou uma reportagem verdadeira sobre o ministro Dias Toffoli. Eu sofri censura e eu fui levado, quer dizer, fui intimado a comparecer diante de um delegado da Polícia Federal, certo? Que não sabia se eu estava ali na condição de investigado, de testemunha, de colaborador. Foi a situação mais e literalmente kafkiana que eu já enfrentei. Então, assim, eu vejo, eu não tenho, pessoalmente, eu não tenho nenhum espírito vingativo, porque, graças a Deus, eu esqueço, eu não guardo rancor de ninguém. Mas eu sofri na pele com uma ação do Alexandre de Moraes. E ainda estou no inquérito, do qual se recusam a me tirar. Então, essa eu já acabo. Eu só queria complementar que muito do que está aqui, né, nessa ordem, nessa aplicação da lei Magnitsky, né, nas suas fundamentações, tudo isso, boa parte disso é verdade, infelizmente. E a gente vem, aliás, os jornais também, principalmente o Estadão e editoriais, já vinham chamando atenção para a escalada autoritária do ministro. Agora, quem age politicamente acaba ficando suscetível a reações políticas, né, Andressa? Então, enfim, desculpe ter me estendido. As duas frases que você se referiu, perdeu mané. Brasil, precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu mané na bola. É sério. Eu lamento que o fato tenha ocorrido. E no caso do Congresso da UNE... Não olhe que nada do que está acontecendo aqui me é estranho. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Eu me pergunto, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu usei uma palavra quando queria ter usado outra. E, portanto, a minha crítica é ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente por todo o direito de terem votado no ex-presidente. Eu brinquei que eleição perdeu, mané, numa mola. Esse aqui também não passou, senhor. Não passou também? Tem certeza? Os dois não passaram? Nossa, que estranho. Pode tentar esse aqui? Claro, posso sim. Com certeza esse aqui vai passar. Sim. Esse também não passou, senhor. Não, também... Você poderia tentar
O Black com certeza que... Passa só mais esse pra mim, por favor. Sim, sim. Eu sinto muito, senhor. Também não. Ah, não? Vocês aceitam um cheque para um sanduíche com cheque? É demais, ninguém aceita cheque, tá? Desculpa, senhor, não. Dinheiro, eu tenho um pouco, eu não ando muito com dinheiro, mas eu tenho aqui 14. Quanto que é um sanduíche? R$37,50, senhor. Ah, tá. Então, só me vê a água, por favor. Eu nem tava com fome mesmo. Amor, sou eu que mando ainda, não é? Quero nem saber, agora já comprei os ingredientes para fazer meu morango do amor. Com certeza vai ficar divônico. O morango tá caro, né? Mas eu não tô nem aí, não tá saindo do meu bolso mesmo. Eu sou soberano igual ao Brasil. Vai passar no crédito ou no débito, seu careca? Fala pra mim aí qual a forma de pagamento. Eu vou passar no meu cartão Mastercard. Passe no crédito, por favor. Esse cartão tem muito limite, muito dinheiro mesmo. Quero ver se não vou fazer meu morango do amor. Ué, como assim recusado? Meu querido, seu cartão está bloqueado por falta de cabelo. Você caiu na Lei Magnitsky. Bloqueado? Você tá maluco? Se o problema for cabelo, pode pegar um pouco da cabeça da ministra Carmen Lúcia. Sou imperador do Brasil. Não quero saber, cabeça de lâmpada fluorescente. Aqui no meu caixa você não passa. Você só pode estar maluco, meu amigo. Eu sou soberano. Aqui ninguém manda em mim. Vou fazer igual meu presidente ensinou e roubar. Tô caindo fora. Perdeu mané, morango não se ganha, se toma.